Apesar dos mangás, manhwas e manhwa terem pronúncias bastante semelhantes, no fim todas elas possuem seus diferenciais. Olá, Xniners! Acho que todo mundo aqui conhece os tão famosos mangás, mas eles não são os únicos estilos de obras por aí. Entre eles existem os manhwa e manhwa, mas qual seria a diferença entre eles? O que é um manhwa? Manhwa é uma palavra chinesa que define histórias em quadrinhos, e sua tradução significa literalmente desenhos irresponsáveis. Para os residentes de fora do território chinês, manhwa é usado para definir histórias em quadrinhos feitas na China. Aprofundando, manhwa é originalmente um termo nascido no século XVIII, onde era usado para designar a pintura chinesa conhecida como sumie. Na China, um criador de manhwa é chamado de manhwajia. Como você pode identificar o manhwa? Os manhwa possuem um traço mais sério e detalhado, principalmente nos corpos e objetos, e as obras costumam vir coloridas, o que os torna bem diferentes dos mangás que a gente já conhece, que normalmente vêm em preto e branco. Alguns manhwas para você ler são The Lord March, Fantin e suas sequências, e The One. O que é um manhwa? Manhwa significa literalmente histórias em quadrinhos para os coreanos. É um termo geral coreano para designar histórias em quadrinhos, principalmente as impressas fisicamente. Fora da Coreia, a palavra se refere a histórias em quadrinhos originadas na Coreia do Sul. Ou seja, basicamente a mesma coisa que os manhwa. Ao contrário dos mangás, a leitura dos manhwas é feita de maneira ocidental, ou seja, de esquerda para direita. Isso ocorre devido à forma de escrita do Hangul, o alfabeto coreano. Como identificar o manhwa? De maneira geral, nos manhwas, os personagens possuem feições mais exageradas, enquanto os seus corpos possuem proporções mais realistas, até puxando um pouco para o esbelto. E não existe uma regra para colorido ou preto e branco, porque enquanto uns possuem cores leves em algumas partes específicas, e outros podem ser totalmente coloridos, e alguns também em preto e branco. Porém, na maioria, eles são realmente todos coloridos. Geralmente, o fundo é mais leve, dando destaque aos diálogos e aos personagens, e os traços também costumam ser mais leves, porém puxando para o real. Alguns manhwas para você ler: Dango, Archangels Model e Ragnarok. O que é mangá? Mangá é a palavra usada para designar histórias em quadrinhos, igual os manhwas e os manhwa, só que agora feito no estilo japonês. No Japão, inclusive, o termo designa qualquer história em quadrinho. Vários mangás dão origem a animes para exibição na TV, para a venda de Blu-rays ou até mesmo para as telonas no cinema. E sempre vale lembrar, não necessariamente o mangá precisa ser um mega hit para ganhar uma adaptação para fora das páginas. Todavia, também há o processo inverso, onde os animes, por se tornarem populares, conquistam uma adaptação para o mangá. As histórias de mangá são impressas em preto e branco em sua maioria. Porém, temos mangás inteiramente coloridos também, já que as páginas coloridas normalmente são um evento dentro de uma revista semanal, como por exemplo na tão famosa Shonen Jump. Geralmente no Japão, o mangá é publicado em revistas de mangás que compilam diversas histórias. Cada uma dessas obras é apresentada por meio de um capítulo que terá uma continuação na próxima edição. Se a série for bem sucedida, os capítulos podem ser republicados em volumes encadernados no formato takohon, que é o clássico volume que conhecemos por aqui. O autor de um mangá é conhecido como mangaka. Nas obras japonesas, a gente tem uma maior divergência em questão dos traços comparados às obras chinesas ou coreanas. Temos mangás com traços mais esbeltos, mangás com objetos muito mais detalhados e também mangás com traços completamente infantis e cartoonizado. Os mangás também possuem muitas linhas que indicam movimentação ou ações e o traço geralmente é mais leve, porém com planos de fundo bem mais detalhados. E a leitura é feita de direita para a esquerda, e temos as categorias de mangás: Kodomo destinado às crianças, Shounen destinado a garotos adolescentes, Shoujo destinado a garotas adolescentes, Seinen destinado a homens jovens e adultos, Josei destinado a mulheres jovens e adultas, e alguns mangás para você ler: Naruto, Dragon Ball, One Piece, Slam Dunk, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Koe no Katachi, Akame ga Kill, entre outros. Agora, um bônus: qual a diferença entre webcomic e webtoon? Apesar de ter escritas semelhantes, assim como os manhwas, mangás e manhwa, as webtoons e webcomics também têm as suas diferenças, apesar de serem parecidas.
Webcomic geralmente significa quadrinhos publicados em um site. Refere-se a quadrinhos que, independente de nacionalidade, são criados especificamente para serem publicados em uma plataforma online. Contudo, isso não significa que todos os quadrinhos que são publicados na internet são webcomics, visto que webcomics possuem seu próprio estilo. As webcomics estão mais vinculados ao meio impresso do que os webtoons, uma vez que o formato é paginado e também possui divisórias, usada para a construção das ilustrações dos webcomics. Por exemplo, é muito mais fácil lançar um webcomic em formato impresso do que uma webtoon. Quase sempre um webtoon terá que sofrer modificações para ser lançado impresso, já que ele não é paginado. Alguns exemplos de webcomics: Hotaku Nikoi, wa Musakashi, Soushi Souai, Liberon Express of Another Road. Já sobre as webtoons, webtoon é uma nova forma de fazer quadrinhos, é basicamente um estilo. A palavra se originou da junção de web e cartoon. Foi um termo que surgiu na Coreia do Sul e representa obras disponibilizadas para leitura online. Tem como característica principal ser publicado digitalmente em Infinite Scroll, para se adaptar ao uso de celulares, tablets, computadores e etc. Inclusive, alguns possuem sons e efeitos especiais. Exatamente por essas características, o webtoon é o estilo de fazer quadrinhos que une dois meios, o quadrinho e o digital. Não tem nada a ver com nacionalidade, apesar desse termo ter surgido na Coreia do Sul. Alguns exemplos de webtoons: Solo Leveling, Tower of God, No Brace. Afinal, qual a diferença principal entre o webtoon e o webcomic? Ambos são publicados na internet, porém o webcomic ele tem um formato paginado, enquanto o webtoon tem um estilo Infinite Scroll. Sem entrar em detalhes técnicos, mas essa é a principal diferença entre um webcomic e um webtoon. Então, no fim, o que podemos tirar de tudo isso é: apesar dos mangás, manhwas e manhwa, webtoons e webcomics terem pronúncias bastante semelhantes, no fim todas elas possuem seus diferenciais. E me diga aí se finalmente você entendeu a diferença entre esses estilos de quadrinhos e quais obras entre todos esses estilos você mais gosta. Quem sabe eu pegue umas recomendações aí nos comentários. Enfim, eu já vou indo, mas não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais.